Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir se você não é inscrito ainda. Inscreva-se agora. De cara já agradecendo quem ficou nessa segunda-feira à noite com a gente ligado no Cachorrada Podcast com o grande Frederico Bolivar. É professor quando o assunto é galo. O cara é general mesmo. E quem acompanha o Camisa 12 sabe que a apostinha ideal na KTO é gol do Hulk. Gol do Hulk, máscara nunca. Eu, Colé Marquinhos e Alex Gargalhada falamos no story que nós publicamos pela manhã. Aposta no gol do Hulk hoje que não tem erro. E quem apostou na KTO, que tá com o letreiro aceso, assim como o letreiro do Galo ganhou com o gol do Hulk. O link tá aqui embaixo, faça seu cadastro e utilize o cupom Camisa12. Bora falar sobre Galo e Emelec pela Copa Conmebol Libertadores da América. Eu falo sempre no Lateral Esporte que tem um ar diferente a Libertadores, o oxigênio. Isso aí a ciência não consegue medir, mas o oxigênio é diferente no estádio quando é Copa Libertadores da América. Aquilo ali transpira tensão, principalmente quando a gente já está nessa fase de mata-mata. Cumprindo o nosso ritual de falar primeiro sobre o adversário, é difícil demais, porque você imagina, já é difícil, por exemplo, falar sobre um Atlético Paranaense que está aqui no Brasil, que a gente vez ou outra esbarra, que a gente encontra, assiste um jogo de vez em quando com o Atlético Paranaense. Avaliar agora um Emelec, que eu, por exemplo, estudei o Emelec, vamos dizer assim, colocar esse termo, para o programa de televisão, através de amigos da imprensa brasileira. Já citei aqui um jornalista do UOL que falou sobre a crise lá no Emelec, política, que venderam alguns craques, que precisou perder algumas peças, que está numa sequência ruim. Então é difícil você falar, por exemplo, se o Emelec num campeonato brasileiro, na eventual participação no campeonato brasileiro, seria G10 ou Z10. Se ficaria na primeira parte da tabela entre os 10 primeiros ou entre os 10 últimos. Se bem que o Campeonato Brasileiro esse ano está quase que difícil prever quem fica, né? Botafogo estava no G4, outro dia o América estava em quinto, foi para a zona de rebaixamento, saiu, está rodeando ali por volta de 13º. Aí o time que está lá embaixo ganha duas, se aproxima do G6. Mas de qualquer jeito, é difícil fazer um comparativo. Por exemplo, a gente não fez um grande jogo contra o Internacional aqui no Mineirão. O Hulk em duas bolas ele pegou e decidiu a partida para o Atlético. Contra o Atlético Paranaense lá, por exemplo, nós conseguimos o gol e depois administramos o placar. Então, é porque eu lembrei agora, gente, que esse LED não tá ligado. 2 minutos. Ah, gente, vocês são de casa, eu posso fazer isso, né, velho? Vocês são de casa, vocês não ligam de eu fazer isso aí assim que quebra tanto o roteiro ideal, né, do YouTube. Desculpa, gente, pô, tantos anos, 13 anos trabalhando com esse negócio e não aprende a fazer, hein? De qualquer jeito, eu achei que se apertasse a rapadura desse time um pouquinho mais, eles entregavam, viu? Lá atrás. Eles insistiram muito saindo no chutão. Você via que era uma equipe que não era tão qualificada, por exemplo, na minha opinião, quanto Del Valle e Tolima. Como são 3 equipes que a gente vê pouco, optei por comparar com eles, que se eu errar, pelo menos vocês não vão ficar tão... Se eu falar muita besteira, vocês não vão ficar tão peso da vida assim comigo. Mas o que vocês acham? Eu achei o Del Valle e o Tolima mais qualificados, né? Com a bola rolando, com saída, com entender o jogo. Inclusive, o Emelec caiu no grupo do Palmeiras, né? Que foi o bicho papão da primeira fase. Bom, falando agora sobre o Atlético, só o Valenzuela, que tinha, o Leopoldo Siqueira me lembrou isso, eu não lembrava, tinha expulsado o Nath contra o River Plate lá na Argentina ano passado, e ele quase complica um jogo que era muito fácil, viu, senhor Valenzuela? Senhor, e falando agora sobre o Atlético, qual foi meu comentário hoje na televisão para a escalação, desde o início, quando a gente começou a abordar a partida? O Nathan Silva, pelo lado do jogador e pelo lado da torcida. Falo sempre que o Nathan Silva faz parte de uma lista que a batata fica quente sempre, então assim, ele pode fazer 10 jogos bons, quando ele fizer um mal,
vai apanhar. É curioso isso, assim, o Ademir, o Nathan Silva, quando eles fazem jogos ruins, eu recebo muita mensagem: aí, seu passador de pano, vai lá agora, vai defender o seu queridinho e tal. Não, quando é necessário, por exemplo, quando, na minha opinião, erra como errou no jogo lá, ou no jogo contra o Palmeiras, enfim, critico o Nathan, e hoje temia pela insegurança dele dentro de campo e por uma reação da torcida diante dessa insegurança, agravar uma situação. O que não aconteceu, por exemplo, com o Turco, que virtualmente estava demitido no Galo e Flamengo. Né, eu uso muito esse termo na televisão, foi até zoado, mas virtualmente demitido. Até a rádio do homem, do patrão, do dono de tudo, do velho lá da cabeça branca, do papai Meninho, nosso ídolo, até a rádio dele já fazia uma pesquisa de aceitação para o Renato Gaúcho. A rádio do homem falou que o Renato Gaúcho já estava por chegar em BH. Então não é o youtuber comedor de feijão, não é o torcedor, já é praticamente a rádio do cara que manda e desmanda no Galo, nosso vovô Meninho. Aí a torcida no comportamento com o Flamengo foi o quê? Esquece o treinador, grita o nome dele quando for começar o jogo, porque agora é a gente contra os caras, então não toca com quem está contra o Galo. E essa foi o papel da torcida hoje. Aí dentro de campo, mais uma vez eu tive a oportunidade de ficar ali no gramado, atrás do gol, então eu pude observar bastante o Nathan Silva, observei bem de perto, principalmente no primeiro tempo, optando sempre pelo simples, a bola vem, coloca para lateral, a bola vem, rifa, ele não quis, eu senti que ele quis sair jogando, que ele insistiu em algumas jogadas mais fora de casa do que diante da torcida, que é onde é o famoso gatilho, o trauma dele depois daquilo que aconteceu na Libertadores de 2021. Foram dois lances pelo menos, um que o Otávio cobrou do Nathan Silva assim: Nathan, dava pra fazer isso aqui. O Nathan ficou meio bravo com ele, respondeu meio... Pô, nunca vi o Nathan aqui bravo. Coisa de futebol, viu, gente? Coisa de futebol. Não é Alice no País das Maravilhas, não. Dentro de campo, amigo, familiar e tal, mas a gente grita um com o outro mesmo. Né? Isso pra quem joga futebol é normal. Não é história e dancinha de TikTok, todo mundo é felizinho, não. E na outra, o Mariano deu uma bronca nele, ele respondeu o Mariano voltou a dar bronca nele porque tinha que ter tomado uma outra atitude, mas o gatilho do Nathan Silva fez ele optar pela jogada ali de fazer o simples e às vezes até colocar para lateral, uma jogada que dava para trocar passes ali e sair jogando. À frente da defesa, protegendo, estava o Otávio. E é curioso porque a gente estava sem o Alan e o Jair, a dupla de volante de ouro do Brasil. E o Otávio vem para substituir o Jair ou o Alan nesse caso? Porque o Otávio é o rei do desarme. Bicho, o cara morde. É o Machado do Rodrigo Caetano. Fantástica a contratação do Otávio. Muito bom para desarmar. Mas em algumas partidas ele substituiu o Jair com certa liberdade para aparecer lá na área, para ser esse cara lá na frente. Então a gente perdia muito na saída de bola sem o Alan. O Otávio não vai ter a mesma qualidade do Alan para sair jogando. Essa é a minha opinião. Você pode usar e abusar dessa caixa de comentários aqui embaixo para comparar, deixar a sua opinião em qualquer assunto que a gente deve comentar aqui. Você que é fã de carteirinha do Camisa 12, que o Furacão Alvinegro quer que eu faça a carteirinha mesmo para distribuir para vocês, do fã de carteirinha do Camisa 12, com um valor simbólico, mas você que é fã do carteirinha do Camisa 12 sabe que a sua opinião é que importa, porque se tem milhares de pessoas que visualizam, é quase uma urna eletrônica esse pós-jogo. Você pode deixar a sua opinião, mas a gente estava sem a saída de bola do Alan hoje, que apesar de dar um sustinho a gente vez ou outra, como errou contra o América, contra o Flamengo também errou umas duas ali na saída de bola, às vezes abusa demais do tempo, daquela giradinha de corpo com um corte seco, tirando o marcador, mas é uma boa saída de bola. Referência para todos os treinadores no Brasil, isso é indiscutível, seja com passe curto ou uma ligação direta, encontrando os corredores, o Alan é referência na saída de bola. Então, para desarme, o Otávio estava substituindo o Alan, mas para a saída de bola era uma função praticamente do Caleb. Então, o Alan, hoje você tem dois substitutos para desarmar o Otávio. Para a saída de bola, Caleb, você vai ser extremamente
importante. E cara, o Caleb, que foi o cara que eu mais puxei a orelha nos últimos vídeos aqui no canal, também lá no Lateral Sport. Eu falei, Caleb, elétrico, entra no jogo. Meu comentário hoje na televisão, futebol você tem. Quem te viu na base sabe que futebol você tem. Então tem que ser vida louca igual o Rubens, que o Rubens falta uns parafusos nele porque ele não quer saber se é o Gabigol, se é o lateral esquerdo lá, o Felipe Luiz que tá marcando ele, se é o Davi Luiz, qual Luiz que é. Ele vai pra cima, ele é porra louca mesmo, cara. Aí o Caleb, eu sinto às vezes ele meio precisando entrar no jogo, o jogo que ele pode incendiar, e eu sinto ele meio morno. Por isso puxei bastante a orelha dele. Quem sou eu para puxar a orelha de alguém, mas dentro do que me permite um microfone com grande alcance, seja na internet ou na televisão, falando, cara, seja elétrico, apareça para o jogo. Hoje é a grande chance, é a noite de Libertadores. Cara, deu carrinho 1, 2, 3 vezes, tirou bola para lateral, desarmou já ligando um contra-ataque para o Atlético. A saída de bola, ele apareceu na entrada da área do adversário ali para pegar uma segunda bola, apareceu na direita, na esquerda, então não faltou movimentação, marcação, qualidade de passe e ajudando na saída de bola nessa noite o Caleb. Quando ele deixa o campo, ele até passa assim na minha frente ali na placa, quase que eu dei uma batidinha nele assim, falei, boa garoto, é isso aí, sabe aquelas batidinhas de brother, tapinha na bundinha ali, na broderagem? Pum, assim ó, boa garoto, mas não fiz não. Fiquei comportadinho. Gente, é uma tortura não poder comemorar o gol do Atlético. Aí eu vou postar um vídeo no Rios amanhã, eu olhando pra torcida assim, ó, e a massa pulando e cantando. E eu não... O Hulk comemorou o gol aqui, ó, essa distância da câmera aqui pra mim, assim, ó, na minha frente, assim, eu assim, ó. Ai, nossa, que sai, eu me seguro, meu Deus do céu. Ai, eu não posso comemorar, meu Deus do céu. Ô SBT, vai transmitir Galo e Palmeiras, cara, e eu não vou, porque falta credencial, gente, tô chateado, vou perder minha coleção de credencial. Mas enfim, eu não escalaria o Caleb, que foi, na minha opinião, um dos melhores do Atlético. Você pode deixar sua opinião aqui, na minha opinião, um dos melhores do Atlético em campo. Mas eu teria colocado o Rubens, que eu falei que não bate muito bem. O cara não quer saber se é contra o Flamengo ou contra a Chapecoense, e contra a Caldense, que apareceu ali na semifinal do Campeonato Mineiro, o cara vai pra cima mesmo, não tem essa de pipocar com ele. Alguns fatores hoje fizeram o Rubens ficar extremamente sumido dentro de campo. O Arana não estava numa das melhores noites dele, extremamente apagado. Eu uso muito extremamente, né, no pós-jogo. Muito apagado. O Vargas inseguro, e já a gente aborda esse assunto. Então, com o Vargas e o Arana, com o lado esquerdo muito apagado, o Rubens teve essa dificuldade para entrar no jogo. Então, olha só, o cara que não, tomara que seja o Rubens, tomara que seja o Rubens, tomara que seja o Rubens. E se for o Caleb? Caleb, um dos melhores em campo, o Rubens apagado e com dificuldade de fazer o lado esquerdo subir na bolsa de valores ali. Ficou um Galo torto, empenado, como eu falo, por aqui. Gente, tem um botão aqui embaixo que é o Valeu. Você pode clicar e curtir no Valeu, clicar e curtir no vídeo, e no Valeu se você quiser contribuir com a gente, com a estrutura aqui do canal, como um podcast, como teve com o Bolivar. E nessa quinta-feira tem com Tripa, presidente da torcida Galo Metal. Essa estrutura toda só é possível graças a vocês que contribuem. Esse dinheiro agora, nós estamos pagando a conta, é a última parcela do computador, 800 e tantos. Gente, 12 mil reais o computador para a gente fazer um podcast legal, porque o outro, vocês lembram, a live cair, tinha que esperar ele esfriar, trocou peça, não funcionou. Então agora a gente consegue ajudar financeiramente o cara que cuida do Instagram, o cara que cuida do Twitter, Faelzinho, MB, o cara do computador, todo mundo. Beleza? Tem que ser sincero com vocês, a gente está acabando de pagar todas as contas da nossa estrutura. Muito obrigado mesmo, de coração. E se já ouviu falar que existem tipos de 0 a 0? Existe o tipo de 0 a 0. O 0 a 0 que você tem uma manchete lá, Galo apagado empata por 0 a 0. E o Galo massacra adversário, mas empata por 0 a 0. Quando acabou o jogo, eu achei curioso, porque eu passei um período sendo o cara que criticava muito o Turco. Acabou o jogo, eu peguei o celular e a hora que eu fui comentar, tava uns amigos aqui cornetando o time, conversei com o torcedor na arquibancada, no estacionamento Mineirão, a turma tava meio chapada, e eu são, mas, pô, tá todo mundo criticando. Será que só eu tô
extremamente assim empolgado à toa, e eu vou explicar os fatores para vocês. O tipo de 0 a 0 do Atlético até os 70 minutos do segundo tempo. Com 15 minutos, o Atlético, se estivesse ganhando já por 2 a 0, seria extremamente normal. Isso com o Rubens, o Arana e o Vargas um pouco abaixo do restante do time. Já falo dos desfalques. Mas no primeiro tempo, por exemplo, assim, o Everson não trabalhou no primeiro tempo. No segundo tempo, deu uns miguezinhos ali, quicando uma bola no chão para ganhar tempo, principalmente quando o Galo estava à frente do placar. Mas o Everson não trabalhou no primeiro tempo. E um Galo que, na minha opinião, você pega, teve lance de escanteio, cruzamento na área de cabeceio, drible, jogada em profundidade, por dentro, entrando na área, tocando. Então eu acho que nós tivemos um leque, não foi só um time que fez chuveirinho. Isso me dá muita tranquilidade. Aquele lance de drible do Hulk praticamente na linha de fundo, o Mariano apareceu, seja acionando o Hulk ou Vargas pelo lado direito, o lado esquerdo também soube trabalhar, o Nath trocando passe para entrar na área. Já falei do Caleb que pegou a segunda bola ali, a Arana finalizou. Então assim, nós tivemos um leque diferente. Por isso imaginei que veria uma reação diferente, principalmente da parte da torcida que é de estádio, que normalmente ela é mais alto astral, já que nós não sofremos com o Everson, mas tivemos dificuldade para guardar essa bola no barbante. Sim, foi de pênalti, foi 1 a 0 com o Emelec, que a gente, repito, não sabe até onde vai essa qualidade dele, mas um 0 a 0 em que o Atlético, com tantos problemas, soube bombardear o gol do adversário. O que me incomoda é o 0 a 0 em que o goleiro adversário dá para parar e ler o livro do Fael. Que livro, Fael? Eu escrevi um livro sobre a temporada de 2021 e não publiquei ele, não imprimi ele. Erro meu de time, conversando com a empresa, falei, tá tarde demais, já passou muito tempo, mas eu disponibilizei para vocês no portal nosso que está parado. A gente não está produzindo conteúdo no camisa12.net, camisa12.net, mas eu coloquei o livro para download lá. Quanto custa, Fael? 0,800. Tem um Pix lá para quem quiser contribuir. Teve gente que mandou 50 centavos, teve gente que mandou R$92, um livro 9 a 2. Tô falando com vocês, mandou mesmo. Então, se quiser baixar de graça, eu ficarei muito feliz e peço, peguem um arquivo e mandem nos grupos de WhatsApp da sua cidade, da sua torcida, do seu movimento, da sua igreja, da sua rua, da sua família, que eu fico muito feliz de saber que um livro de uma temporada tão especial, o livro chama O Galo Ganhou, e o meme, cara, isso aqui foi muito especial para mim esse ano de 2021, com o meme que eu insisti com ele aí para 6, 7 anos que a torcida pegasse. Vai lá. Aliás, gente, eu não teve pós-jogo nesse fim de semana, que eu tava precisando descansar cabecinha um pouquinho. É melhor pausar o pós-jogo só um fim de semana do que a gente precisar pausar por mais tempo. Fael, por que não entrou com o Sacha então já de cara no time? Porque a gente precisava ter carta na manga. Quem é fã de carteirinha do pós-jogo sabe que eu falo sempre da carta na manga. Força total hoje era de repente ir, o Emelec provavelmente vem na retranca, não vai incomodar o Everson, como aconteceu realmente, o Everson não trabalhou, então já coloca o Sacha de cara, que é mais uma peça de ataque. E se acontece a tragédia, sem o Ademir no banco de reservas, sem o Keno, sem o Savinho, ele ia olhar, tava o Fábio Gomes lá, parecendo um bambu que a gente tira tênis, que a gente joga no fio de energia elétrica lá assim, um paradão, esticadão assim, falando, professor, vou embora daqui a pouco, né? O Allan Kardec não tá aqui e tal. Então o Sacha, na minha opinião, ficou no banco de reservas, mas como essa carta na manga. E depois se coloca o Sacha e tá batendo, o gol não sai, cansou o Vargas e o Sacha, eu vou ter que tirar um dos dois. Se precisando fazer o gol, ele tira um dos dois e aí sim coloca o Rubens, a torcida ia chiar. Vocês entenderam o raciocínio? Começou hoje com o jogo com o Sacha sem o Rubens. Martela, martelão, levanta a mãozinha na palma da mão, martela lá, o gol do adversário, não sai o gol. Precisou tirar um dos dois que está cansado ou por lesão, coloca o Rubens, meu amigo, o seu veneno, a cobrinha que você criou no seu quarto te picou e o veneno voltou contra você. Então, correta a decisão de deixar o Sacha no banco de reservas. E quando o Sacha entrou, eu achei curioso, porque achei que a gente ia colocar o Sacha de um lado, o Vargas do outro. E os dois ficaram pelo lado esquerdo, ou seja, foi um desfibrilador no lado esquerdo. O Turco, corretamente e brilhantemente, olha eu te elogiando, Turco, passou um desfibrilador no lado esquerdo falando, precisamos ressuscitar, precisamos acionar
o Vargas mais vezes, porque não está inspirado, talvez não esteja confiante, o Arana não está no jogo, eu tirei o Rubens. Então, Sacha, no começo pelo menos, cola aqui no Vargas para ver se a gente se entende. Então o Sacha não foi para o lado direito, o Vargas não foi para o lado direito, de vez em quando um outro ficou por dentro e o outro pelo lado esquerdo, e só depois um foi para o lado direito e o outro ficou no lado esquerdo, né, até começarem as substituições. Mas eu achei curioso essa primeira opção, dos dois irem para o lado esquerdo. O Arana e o Rubens não ter dado liga não foi culpa do Rubens, assim como a situação do Vargas também. O Rubens foi o cara que me pareceu mais incomodado com a situação. Ele deixa o Vargas em campo, como falou um amigo meu. Eu gosto de... Gente, se você tem uma opinião, você acaba o jogo, você ouve a opinião e continua com toda a sua opinião. Eu ainda tenho todas as opiniões que eu tive no jogo, bacana. Mas é muito bacana quando você muda a sua opinião, você vê um amigo falando, não é verdade. Ele deixou o Vargas por ser decisivo em campo, como falou um amigo meu numa resenha pós-jogo, obviamente, mas é questão de confiança do Vargas, depois de tantas lesões. O Jair sempre no DM, aí você vê que o cara machuca e fala, pô, aquele fantasma de novo, o Keno machuca, pô, aquele fantasma de novo, chora, não aguento mais, e o Vargas parece que às vezes assim, vou me segurar um pouco, porque tá a turma toda no DM, já não tem mais atacante aqui e tal, e talvez o Vargas tenha sido esse cenário, porque, na minha opinião, se segurou demais. Entra o Zarate em campo depois, muito legal o carinho que a torcida tem com ele, como que o Mineirão vem abaixo ali naquele momento. Você bocejou também, né? Bocejou, deixa eu ver, já é meia-noite e 21. E o Zarate, ele poderia ter entrado como camisa 8, né? O Zarate pode jogar como camisa 8, e ele poderia, já que o Sacha e o Vargas estavam aqui como desfibrilador do lado esquerdo, ter jogado aberto pelo lado direito, o que dificultaria bastante a marcação do Emelec. Apareceu pouco até como um ponto ali, mas o Zarate, ele pode ser um cara de terceiro homem do meio campo ou o segundo volante. Eu estou tentando lembrar quem que falou isso aqui, se foi o Rodrigo Santana, se foi o Lima, se foi o Mancini, mas alguém fazendo um raio-x sobre o time do Atlético destacou essa possibilidade, o leque que o Zarate abre para o treinador. Fael, mas foi 1-0 de pênalti contra o Emelec. Turma, sem Alan, Jair, o Keno, tô tentando lembrar do vídeo que a gente fez lá na câmera da Alterosa, puxou no camarote. Alan, Jair, Keno, o Zaratio voltando agora, sem o Ademir, o Savinho acabou de ser negociado e sem os reforços inscritos ainda na competição. Então, sem seus dois volantes, sem seu principal atacante do segundo semestre do ano passado, que foi o Keno, que mostra que pode sim decidir um jogo. O Ademir, que vinha de uma sequência de gols também. Quem mais? O Zarate voltando agora. E os reforços que serão inscritos. Estou extremamente confiante para o jogo contra o Palmeiras. Quem tem que ter medo? Campeonato Brasileiro de 2020. Encerramos ali janeiro de 2021 ganhando do Palmeiras. No Campeonato Brasileiro empatamos lá, ganhamos aqui. Na Copa Libertadores classificaram. Jogamos melhor os dois jogos, por gol qualificado ficamos de fora. E a gente empatou lá agora contra o poderoso time forte que tem que ser respeitado, a camisa do Palmeiras. Então, sem essa de me tocar um medinho, não. O Galo tá bom e vai melhorar para esse duelo contra o Palmeiras. E lá vai ter no pós-jogo também. Vou tentar aparecer lá em São Paulo, assim contra o Maraca também. Catel, leva o camisa 12 para o Maraca, leva o camisa 12 lá para a Aliança, a gente agradece. E você pode retribuir clicando aqui, fazendo seu cadastro lá na Catel. Beijo enorme, uma semana abençoada para vocês. Até o próximo pós-jogo. Tchau!